Agora, dia 13, vou fazer a infiltração. Oi, pessoal. Bom dia. Só levanta o dedo se vocês estão nos ouvindo. Joia. Uma grande alegria de estar com todos vocês, nossos coordenadores, nossos presidentes de sindicato, para que nós possamos levar a vocês grandes informações e a importância do projeto que nós estamos elaborando. Nós estamos aqui com o Luiz, representando o nosso secretário da Agricultura, o Guilherme Piai. Do meu lado esquerdo aqui está o doutor Pontes, está aqui o coronel Sardilli, está o Márcio, nosso primeiro secretário, o Maluf, nosso superintendente da CAESP, o Biral lá no fundinho, quietinho, nosso superintendente do Senar, o Simon também lá no fundo, o doutor Pedro aqui do lado direito, está aqui o doutor Tiago Soares, e desejar um bom dia primeiro para vocês. É um momento importante, é um momento que nós temos trabalhado com vocês já fazem mais de 4 meses, por aí, por volta de 4 meses, essa nova temática que a gente vai estar trabalhando junto com vocês. Nós temos aí os coordenadores, os supervisores e os estagiários, que vão fazer um trabalho magnífico no levantamento de informações junto aos nossos produtores rurais. Nós visitaremos todas as propriedades rurais do nosso estado para que nós possamos levantar a força de trabalho, para que nós possamos levantar a viabilidade dos arranjos produtivos locais e a formação das pequenas agroindústrias, fortalecendo conjuntamente também com o turismo rural. Nós estamos fazendo um convênio, que será um contrato entre a Secretaria da Agricultura, está aqui o Luiz representando o Guilherme, e também o Roberto Lucena, que é o secretário de Turismo, onde vamos trabalhar efetivamente nesse triângulo muito forte, bem representativo, que é a Secretaria da Agricultura, Secretaria de Turismo, FAESP, coordenada pelo governo do Estado de São Paulo, do nosso governador Tarcísio de Freitas. Então, nós estamos fazendo esse trabalho. Paralelamente a isso, nós teremos um trabalho muito gratificante que fortalecerá, junto com a Secretaria da Agricultura, onde, inclusive, eles terão reunião essa semana, junto com a Priscila, que é responsável pelo CEP da Rural, o Luiz, que é responsável pelo CAR, e tem mais uma outra pessoa, Da CAT. e o coordenador da CAT, onde vocês vão ter também uma ligação direta para que nós possamos, ao treinar os supervisores, ao treinarmos os estagiários, levaremos, naquela visita que faremos nas propriedades rurais, as informações sobre o cadastro ambiental rural. A importância de nós implantarmos o Código Florestal. Todos nós, produtores rurais, já fizemos o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Agora nós precisamos dar a ciência do processo como um todo para que nós possamos fazer o PRA e o PRADA, o Programa de Regularização Ambiental, e a partir daí fazermos o PRADA, para que nós possamos estar tranquilos pelos vários fatores. Porque depois nós vamos ter dificuldade de mexer no cartório para venda das nossas propriedades, ou, por exemplo, para tirar financiamento. E o mais impactante será as exportações para o mercado europeu. Hoje está tendo um trabalho muito grande contra o sistema produtivo do Brasil, utilizando os problemas de meio ambiente. E essa é uma semana importante. Estamos lançando no momento oportuno, que é a Semana do Meio Ambiente. Dia 5 de junho é o Dia do Meio Ambiente. Então, eu faço essa abertura aqui sucinta, objetiva a todos os senhores presidentes, supervisores e coordenadores, para que nós possamos, sem dúvida nenhuma, tirar as dúvidas aqui. O professor Fontes vai fazer uma apresentação junto com o Luiz, para que vocês possam verificar a dimensão do que nós vamos fazer. Mas aproveitem, pessoal, não esqueçam de tirar suas dúvidas. Se tiver alguma dúvida,
tem o chat, entra no chat, faz a pergunta e nós responderemos aos senhores. Assim eu pergunto à nossa diretoria se querem falar alguma coisa, o Pedro ou o Márcio. Não? Está tudo em ordem? Então eu passaria para o Luiz fazer uma breve abertura para depois passarmos ao Fonte. Luiz, fazendo um favor. Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui na FAESP, hoje representando aqui nosso secretário da Agricultura, Guilherme Piai, agradecer o convite para essa participação desse evento e posteriormente, depois da abertura do Fontes, né, que o Fontes vai fazer algumas colocações do projeto que está em andamento junto à FAESP, junto à Secretaria da Agricultura, e eu faço algumas colocações em relação ao cadastro ambiental rural aqui no estado de São Paulo. Obrigado, Luiz. Inclusive, o nosso secretário Piai esteve aqui conosco, né? Agora de manhã, mas ele foi para a FAPESP tentar ampliar um projeto de startups lá para o agronegócio. E aqui, ao cumprimentar virtualmente, vou cumprimentar visualmente. Eu estou vendo ali a cabecinha do brigadeiro, né? Nosso brigadeiro de Ourinho. Ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os nossos presidentes de sindicatos que estão aí nos assistindo nessa reunião virtual. Um grande abraço, passo a palavra agora para o professor Fontes fazer a palestra. Bom dia ao presidente Tirso Meireles. Gostaria de agradecer até por essa oportunidade, né, que a gente já vem trabalhando aqui na FAESP desde janeiro desse ano, e tem sido assim uma ótima oportunidade aqui para a gente trabalhar, e sempre trabalhar com amigos é sempre muito bom, né? E falar nisso também, para mim aqui é um prazer estar aqui novamente com o Luiz Gustavo, né, que é um grande amigo, que a gente já trabalhou há muito tempo junto, nem vou falar quanto tempo, porque senão vai comprometer ele, que ele ainda não tem cabelo branco, assim que nem eu, então, se eu falar a data aí que a gente se conhece, vai comprometer ele, na verdade. Né? E aqui também todos os amigos aqui da diretoria, da FAESP, e que a gente tem trabalhado nesse período. E cumprimentar os presidentes de sindicato e os coordenadores que aqui que estão aí participando dessa conversa, né? Realmente a gente espera ter aqui uma conversa para que se tire eventuais dúvidas, enfim, a gente possa esclarecer o que for necessário sobre a realização, né, desse processo de capacitação e treinamento que estamos iniciando, né? Aqui por determinação do Dr. Tirso, a gente, após um período aqui em que procuramos conhecer a situação, enfim, os principais problemas aí nessa questão que envolve aí a implementação do Código Florestal no estado de São Paulo e naquilo que envolve aqui a Federação da Agricultura e os sindicatos rurais. Então, a gente preparou aí, principalmente junto aqui com o Coronel Sardilli e o Dr. Tiago, uma proposta, né, de treinamento, enfim, na verdade, uma estratégia para trabalharmos com essa questão da regularização ambiental, de forma que a FAESP possa garantir aí o apoio necessário para que, por sua vez, o sindicato rural possa apoiar os proprietários rurais nessa questão, né, que envolve
o cadastro ambiental rural, o programa de regularização ambiental, enfim, tudo aí que for necessário para que os imóveis rurais do Estado de São Paulo estejam adequados aí ao Código Florestal e principalmente, né, nessa adequação, mantendo as áreas que já estavam em produção quando a lei foi colocada. Esse é o grande objetivo aí dessa regularização ambiental. E aqui no estado de São Paulo, essa situação envolve a grande maioria, né? A gente pode dizer que quase que a totalidade dos imóveis rurais já estavam com as áreas todas em produção quando a lei foi colocada, né? Então, esse é um grande objetivo e um grande benefício que o novo Código Florestal trouxe, e por isso a gente entende como uma grande oportunidade para os proprietários rurais poderem finalmente conseguir essa regularização, né? Conseguir essa segurança jurídica. A gente preparou aí uma apresentação sobre essa questão, que eu vou pedir aí para o Márcio compartilhar, e para que a gente tenha aqui um roteiro, enfim, a gente possa conversar. Eu acredito, presidente, que seria melhor a gente fazer a apresentação e depois abrir para as perguntas. Então, o nosso tema aqui é esse da regularização ambiental dos imóveis rurais, né? Então, uma proposta de uma estratégia de apoio e acompanhamento pelos sindicatos rurais dessa regularização ambiental. Por que eu prefiro falar do processo todo que é a regularização ambiental? E não como normalmente aí é falado sobre CAR, sobre PRA, não que isso esteja incorreto, longe disso, mas porque é muito importante que todos nós, né, e especialmente os proprietários rurais, tenham esse objetivo de ter seus imóveis regularizados, aí como o que realmente eles estão propondo, né? Então, é um processo que foi permitido aí com o novo Código Florestal, e que resultado até da luta das entidades do setor produtivo, né? A FAESP, aqui com a liderança, à época do doutor Fábio Meirelles, foi um grande esteio aí dessa luta do setor produtivo para que os imóveis rurais pudessem ter essa regularização. Então, é sob essa linha aí que a gente pretende estabelecer e desenvolver essa estratégia. Então, a gente pretende, né, com essa estratégia, que os presidentes de sindicatos rurais, os demais diretores, coordenadores, enfim, demais colaboradores do sindicato rural estejam empenhados numa estratégia proativa de acompanhamento desse processo. É um processo que se iniciou lá atrás, a grande maioria, né, Luiz, dos cadastros ambientais, dos cadastros aí dos imóveis rurais do Estado de São Paulo, foram feitos em 2015 e 2016. Então, já são
9, 8 anos aí que esses cadastros foram feitos, né? E esse foi um trabalho, né, um esforço gigantesco dos proprietários rurais para cumprir essa primeira ação que lhe foi colocada pelo Código Florestal de 2012, né, de se apresentar ao Estado, informando ali os dados, enfim, da sua propriedade, quanto ele tinha de vegetação nativa, qual que era a área da sua propriedade, se ali tinha uma nascente, enfim, todos aqueles elementos que foram informados ali no CAR, que são tudo que existia no momento da lei naquela propriedade rural. Com esses dados em mãos, o Estado, aqui em São Paulo, pela Secretaria da Agricultura, que assumiu essa obrigação de implementar o Código Florestal aqui no estado de São Paulo, então passou a analisar essas informações para que, finalmente, essas informações fossem validadas, fossem homologadas, fossem aprovadas, enfim, reconhecidas pelo Estado de São Paulo, né? Então, todas as informações, e o que é bastante relevante nesse caso, especialmente o reconhecimento das áreas consolidadas, né? Então, assim, as áreas consolidadas que são, na verdade, as áreas que já estavam em produção ali quando a lei foi colocada. Tá certo? Pode passar, Márcio. Então, aí, a gente gostaria de falar aqui um minutinho sobre os benefícios dessa regularização ambiental, né? Que, primeiro, isso que a gente já falei aqui algumas vezes, que é a garantia da continuidade da produção nas áreas consolidadas. Então, ali, os pequenos imóveis rurais, que pelo Código Florestal são aqueles menores que 4 módulos fiscais, eles têm a possibilidade de dar continuidade à produção naquelas áreas que ele já vinha produzindo, mesmo nas áreas de preservação permanente e também na reserva legal, né? Fora dessas áreas de preservação permanente. Agora, esse direito, essa continuidade, só é possível com a homologação da Secretaria da Agricultura do Estado daquelas informações que o proprietário colocou ali no seu cadastro, né? Então, por enquanto não estão validados o cadastro, o proprietário tem ali as informações declaradas, tá certo? A partir do momento que o Luiz Gustavo lá aprova o seu cadastro, que a Secretaria da Agricultura aprova o seu cadastro, aí o Estado, então, reconheceu que aquelas informações são verdadeiras, são ali, e que realmente aquela produção que acontece mesmo ali em área de preservação permanente ou em área que anteriormente estaria ali até averbada para reserva legal, ela pode ter continuidade, né? Mas só após a homologação
da secretaria. É importante dizer que para os imóveis maiores que 4 módulos, apenas na reserva legal, né? Os imóveis maiores que 4 módulos, não a regularização ambiental, aí o novo Código Florestal, não possibilita a continuidade da produção em áreas de preservação permanente, né? Enfim, esse processo, então, de garantia da continuidade da produção nas áreas consolidadas é que dá a segurança jurídica necessária para que o proprietário possa investir, possa buscar crédito, possa transmitir a sua propriedade ali para os seus filhos, enfim, sem essa possibilidade de que aquilo seja visto como um passivo ambiental ou como que haja algum questionamento sobre a produção agrícola ali na propriedade. Então, por isso é que, além de evitar aí autuações, multas, enfim, essa regularização permite, então, acesso a crédito, acesso ao mercado, enfim, todas as outras atividades aí, todos os projetos aí que os proprietários tenham para aquela propriedade, sem o risco, então, de um questionamento quanto a se pode ou não pode produzir em determinada área do seu imóvel. Tá certo, Tiago? Márcio, por favor. Aí, a próxima. Eu coloquei aí 3 situações, né? Essa que está em branco é a situação, nesse espaço em branco, é a situação das informações declaradas no CAR desse imóvel. Isso aí é um imóvel verdadeiro, tal. Obviamente, a gente não pode aqui dizer de onde é, quem é, tal, mas esse imóvel aí é realmente um caso que a gente acompanhou aí já desde lá de algum tempo, né? Então, esse imóvel tem uma área total de 1.333 hectares. Eu coloquei esse exemplo aí porque, por conta de ser um imóvel tão grande assim, fica mais visível, enfim, o benefício, né? Então, por ter tem essa área, e esse imóvel tem apenas 30 hectares de vegetação nativa tem nesse imóvel. Apenas 30 hectares. Ou tinha ali quando foi feito o cadastro ambiental rural desse imóvel, né? E 7,41 hectares ali, que está ali embaixo, vocês podem ver, é a área de vegetação nativa na área de preservação permanente. Então, esse amarelo aí seria a situação, né, desse imóvel se ele precisasse regularizar sem o programa de regularização ambiental, tá certo? Ou seja, pela regra geral do Código Florestal, que determina que 20% do imóvel esteja com vegetação nativa, tá certo? Então, esse imóvel, pela regra geral, ele teria que recuperar esse dado que está aí no meio aí da faixa amarela, de 236 hectares. Tá certo? Muito bem. Com
o programa de regularização ambiental, que é essa que está aí em verde, acredito que vocês estejam vendo, qual foi o resultado da regularização ambiental desse imóvel aí pelo PRA? A esse imóvel, então, coube apenas a possibilidade de ter que recompor 46,5, né? 49, ali 46,5 hectares, né? Que é o déficit que ele tinha na APP. Como eu falei anteriormente, por ser um imóvel maior que 4 módulos, ele não consegue manter manter a produção, né, a área consolidada na APP, né? Então, vocês veem que, apesar de ainda ser uma área relativamente grande, mas é um benefício muito grande para um proprietário que deveria, pelo código anterior e sem o PRA agora, teria que recompor 236, passar a ter obrigação apenas de 46,5. E ainda assim, como eu falei, esse é um imóvel aí, é um caso real, né? Essa propriedade conseguiu que essa recuperação na APP, esses 46 hectares, fossem feitos por um plantio compensatório. Ou seja, ali próximo a ele tem uma duplicação de rodovia, essa concessionária tinha um passivo ambiental e uma obrigação de compensar com plantios ali na região, e essa concessionária é que está fazendo esse plantio dos 46,5 hectares lá na propriedade dele. Então, porque eu estou dizendo isso, contando isso, porque esse é um outro benefício, né, que o Código Florestal trouxe, definitivamente, que é a possibilidade da compensação, né? Então, isso aí é um exemplo aí, me parece bastante claro, de benefícios do programa de regularização ambiental. Pode passar lá, Márcio. Então, pessoal, agora nessa tela, nós colocamos aí as diversas fases, né, da implementação do Código Florestal até aquelas que atualmente, né, Luiz, o sistema da Secretaria da Agricultura já permite, né? Então, a partir de já, né, vocês já poderão encontrar aí nos municípios de vocês, mesmo até entre os seus associados, alguns imóveis que estão em cada uma dessas fases aí, né? Vocês podem ter lá imóveis que estão apenas inscritos no CAR, né? Vocês podem ter ali imóveis que tiveram seu CAR cancelado, né? Outros imóveis podem estar ali ativos, né? A grande maioria, quase 100% deles, estão ativos. Aí, desses imóveis, a Secretaria da Agricultura, o Governo do Estado, já fez a análise de quase 95% desses imóveis ativos, que significa aí
imóveis ativos, são 423 mil imóveis no estado. Imóveis aí que foram analisados e, portanto, estão aí com a possibilidade já de ter sido feita ou estar fazendo a retificação, são 388 mil imóveis. O Luiz está aqui para me corrigir se a memória aqui falhar, né? Muito bem. Aí, a conclusão, então, dessa etapa de análise aí é com a validação do CAR, né? Então, ali que é aquele número 5, imóveis com cadastros validados. Esses já são em torno aí de 40 mil imóveis rurais no estado, praticamente 10% já estão validados. E o secretário trouxe hoje, né, doutor Tirso, a possibilidade aí de que esse número vai aumentar bastante, né, Luiz, nos próximos dias, depois o Luiz vai contar. Então, esses imóveis com cadastros validados, também vocês já têm ali no município imóveis com cadastro aprovado, validado. Muitos imóveis, então, estão na fase agora de regularização ambiental, aqueles que, ao ser validado, demonstrou que tem um passivo ambiental a ser regularizado, então ele adere ao PRA e passa aí a ficar nessa situação de imóvel em ambiental. E essa fase aí, por enquanto, é o que está implantado aí no sistema da Secretaria, se conclui com a assinatura do termo de compromisso pelo proprietário, que é onde ele vai ficar estabelecido ali como se dará a recuperação desse passivo, né? Se por compensação, se por recomposição, se essa recomposição vai ser por regeneração natural, enfim, como é que vai acontecer a recuperação desse passivo ambiental. Pode passar, Márcio. Então, aí a gente coloca aí uns dados, estão um pouco desatualizados, depois o Luiz vai falar também da atualização desses dados, né? Então, aí vocês podem ver pelo mapa aí que a situação é bem heterogênea, né? Onde está mais escuro aí são municípios onde o número é maior de imóveis, por exemplo, ali inscritos no CAR. A mesma coisa para cancelados e imóveis com cadastro ativo, que são esses 423 mil aí no estado. Então, vocês veem que há uma diferença entre o que acontece aí nos municípios, e pode passar aí, Márcio. E aí, então, seguindo nessas fases aí que a gente tem aí os dados, né? Então, eu repito aí, esses dados são de fevereiro. Então, nessa ocasião, tinha 389 mil aí que estavam em retificação, ou seja, daqueles 423 mil cadastros ativos, 91,81% foi feita a análise dinamizada, que representa esses 389 mil cadastros aí analisados. E aí, esses 37 mil eram os dados ali de fevereiro, hoje já temos muito mais que isso, né? E mais eram ali 37 mil imóveis já com cadastro validado. Então, todas as informações que foram colocadas nesses cadastros já estavam reconhecidas ali
pela Secretaria da Agricultura. Tá certo? E aí, então, desses cadastros validados, naquele momento, tínhamos 43%, 43,1%, que está aí, sem passivo ambiental, ou seja, esses 43% já estão regulares. Eles não precisarão acessar o PRA, as informações ali que foram colocadas no CAR, após as retificações, a análise, enfim, e a homologação da secretaria, determinam que esse imóvel está em conformidade com a lei, né, com o Código Florestal. Então, vocês veem que é um percentual, né, doutor Tício, bastante significativo de imóveis que já estão regulares. E 56,9% são de imóveis que têm algum passivo ambiental e que precisarão aí acessar o PRA para dar continuidade nesse processo. Então, pessoal, vocês veem que essa questão aí do CAR não é apenas uma atividade ali que se resume em fazer o CAR, né, Márcio? E aguardar ali o que está acontecendo. É preciso que o proprietário acompanhe esse processo, né? Porque a partir do momento que a secretaria começou a analisar, a situação do cadastro vai se alterando, né? Vocês viram ali que são já a possibilidade de ter cadastros em pelo menos 7 tipos, aí, 7 situações aí. Então, isso aí que a gente se propõe aqui, que a federação está se propondo a fazer, né? Ajudar aí os sindicatos rurais a fazer esse acompanhamento dos cadastros ambientais dos imóveis que ali dos seus associados e daqueles que o sindicato ali tem interesse, enfim, de acompanhar. Tá certo? Então, a gente está propondo aí um momento de capacitação dos colaboradores aí dos sindicatos, né, para que eles consigam fazer esse acompanhamento. Tenho certeza que muitos sindicatos até já fazem, estão fazendo. Mas tem aqueles que eventualmente queiram retomar agora, por já tiveram um momento que fizeram isso e têm desejo de retomar agora esse acompanhamento, e tem aqueles que eventualmente vão começar agora a fazer isso, né? Então, a ideia é que a gente possa ajudá-los, né, nesse trabalho, nesse apoio aí que o sindicato vai fazer aos proprietários, né? E por isso esse momento da capacitação que a gente começa a partir de agora. A gente entende que precisa haver aí uma certa padronização, né? Um atendimento aí personalizado, até destacado aí dos sindicatos, que eles têm condição de fazer isso e demonstrarem aí eficiência, enfim, resultados rapidamente nesse acompanhamento, especialmente agora com essa parceria aí que está sendo estabelecida aí com a secretaria,
que o Luiz depois vai falar mais aí, e o acompanhamento contínuo, né? Então, não é uma questão assim de ver agora como é que está, né, Luiz? E depois a gente voltar a olhar. É preciso que o proprietário acompanhe sempre, né? Ele frequentemente consulte ali a situação do seu cadastro para ver ali se alterou a sua situação, ver também que se não alterou, o que está acontecendo, né, lá. E aí, então, é preciso ter esse acompanhamento contínuo dos cadastros ambientais rurais, e é nesse acompanhamento contínuo que a gente entende que o sindicato pode ser um grande parceiro aí dos proprietários rurais. Então, essa estratégia aí é bem simples, né? A gente propõe começar elaborando uma relação de todos os imóveis que o sindicato pretende ali acompanhar, né? Aí agrupar esses imóveis por situação, e isso aí cada sindicato terá ali a melhor condição de saber quais grupos precisam ser formados, se ele pretende trabalhar com imóveis menores primeiro, depois os maiores, se ele pretende trabalhar com aqueles que estão menos adiantados, vamos dizer assim, nesse processo, ou se pretende trabalhar com aqueles que estão mais adiantados, né? Mas é importante que o sindicato trabalhe com grupos homogêneos, né? Para que aí a solução dos problemas sejam mais eficazes, né? E aí, então, esse terceiro passo, que é o atendimento por grupo desses de imóveis na situação que eles se encontram, na etapa ou na situação que eles se encontram. Então, aí a gente colocou aí um exemplo, já também aí não é nenhuma ficção, isso aí é o sindicato de Itu, que nos passou aí a relação dos imóveis lá que eles acompanham, né? Ali em Itu, eles relacionaram 50 imóveis, né? Então, vocês veem aí que são diversos dados, né? Isso aí vocês não se incomodem, não. A gente está passando aqui rapidamente, porque isso que vai ser também aí vai fazer parte, tudo isso, na verdade, que a gente está falando aqui, do treinamento, da capacitação dos colaboradores aí do sindicato, né? Pode passar, Márcio. Então, aí, vocês veem, daquela relação de Itu, eu propus aqui, aí só para mostrar para vocês, 2 grupos ali. Daqueles 50, eles tinham ali 4 imóveis que estão nessa situação, revisado, aguardando análise de equipe, e outros 4 que estão nessa situação, aguardando análise não passível de revisão de dados. Então, assim, essas 2 situações aí determinam que esses imóveis estão lá para análise da Secretaria da Agricultura. E esses imóveis estão sendo analisados por pessoas ali próximas de vocês, pela regional da CAT, aí mais perto de vocês. Por exemplo, esses de Itu estão sendo analisados pela regional de Sorocaba. Então, o que aí seria interessante? Junta esse pacote aí, vamos dizer, vamos levar lá para a secretaria, né, Luiz?
lá para o Caetano, lá para o pessoal lá de Sorocaba, e falar, pessoal, nós temos esses imóveis aqui, né? Eles estão aí sendo analisados pela equipe. Como é que o que a gente precisa fazer para que essa análise aconteça aí com mais rapidez, enfim, que a gente consiga, no menor tempo possível, chegar finalmente à aprovação, né? Então, aí o pessoal da CAT lá vai dizer, olha, esse imóvel tem uma sobreposição muito grande, você precisa resolver, o proprietário ali precisa resolver isso primeiro. O problema dele ali é o dado cadastral, né? Ali, nome, área do imóvel que foi informada diferente do que da matrícula, enfim, são diversas situações aí que, às vezes, numa conversa dessa, pode ser resolvido e fazer com que esse imóvel avance ali na análise e, consequentemente, na aprovação dele. Então, por isso a gente repete aqui, muito importante essa decisão do trabalho em parceria aí com a secretaria e a gente poder contar aí com o Luiz Gustavo e o pessoal da secretaria que trabalha ali com o CAR, aí junto com as equipes dos sindicatos rurais para fazer isso, né, Luiz? Pode passar. Aí, só para vocês também, isso aí vai ser objeto ali do treinamento, né? Porque cada condição dessa de cadastro, ela leva a algumas situações ali que precisam ser resolvidas. Então, se eu não me engano, aí são 18 situações diferentes. Então, é preciso que o pessoal ali do sindicato tenha esse conhecimento básico, né, o que fazer em cada situação. Então, esse aí vai ser um dos pontos aí a ser trabalhado, né, principais até a ser trabalhado nessa capacitação. E aí também, continuando aí, né, a ideia do treinamento é que inicialmente, aí, pelo menos nessa primeira etapa, os apoiadores aí do sindicato, os colaboradores aí consigam ter o conhecimento suficiente para utilizar e acessar todas as funcionalidades do SICAR SP, né, para se fazer, para poder ajudar ali nesse processo de ajuda ali, de apoio aos proprietários rurais para fazer esse acompanhamento da regularização ambiental. Até mesmo desse que está aí embaixo, né, o módulo de regularização ambiental, que é mais recente, como eu falei aí, que conclui aí com o termo de compromisso, né? Por isso é bom aqui a gente ter a participação e a interação aí com o CAESP, né? Com o Senar, aqui representado pelo doutor Biral, o departamento jurídico, aqui representado pelo doutor Tiago, porque essas demais unidades aqui do sistema FAESP, Senar, CAESP e sindicatos rurais, juntos aí podem fazer muito para apoiar os produtores rurais a finalmente conseguirem essa regularização ambiental dos seus imóveis. Então, pode passar aí, Márcio, era isso aí que a gente gostaria de apresentar. A gente gostaria agora que o Luiz fizesse aí uma fala e
Gostaria de agradecer a todos aí pela atenção e depois aí a gente continua aqui para responder as dúvidas aí, enfim, a conversar, a continuar essa conversa com vocês. Bem, muito obrigado, Fontes, parabéns aí pela apresentação. Só para fazer uns esclarecimentos que eu acho que é importante, né? A partir do dia 5 de junho agora, que se comemora, né, o Dia do Meio Ambiente, né? Nós estaremos lançando na nossa plataforma, né, do CAR, no portal do CAR aqui no estado de São Paulo, car.agricultura.sp.gov.br, né? A gente vai fazer o lançamento da questão do nosso banco de dados, né? O que significa isso? Junto aos sindicatos, acho que é importante vocês terem um diagnóstico, né, de cada município de atuação de vocês, né? E esse diagnóstico se dará por uma plataforma que a gente está lançando, onde vai ser possível você fazer as consultas, né, por município, quantos CARs estão cadastrados, qual é o status desse CAR que está cadastrado, se ele está validado, se ele está aguardando análise, se ele está suspenso, se ele está cancelado, enfim, é um banco de dados completo, na qual vocês terão acesso para fazer um primeiro diagnóstico, né, de cada situação, de cada município que vocês representam aí dentro dos seus respectivos sindicatos. Isso é um avanço muito grande, é um portal, tipo um portal de transparência, né? Vocês vão poder, a qualquer momento, fazer esse diagnóstico. Em relação a uma outra funcionalidade que o Dr. Fontes acabou de colocar, que é o módulo de regularização ambiental, é importante dizer que esse módulo ele já está em operação. Então, todos os imóveis que já foram retificados, né, e que deram um passivo ambiental, todo produtor rural ele já tem condições de estar elaborando junto no sistema. Ele é muito simples esse módulo para fazer o projeto, que é o projeto Prada. Entendeu? Então, esse módulo já está em operação, né? Nós já temos aí, hoje, em torno de 25 mil propriedades que já têm condições de fazer esse projeto, né? Para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho 400 projetos já concluídos, né? Só esperando agora o quê? A validação desse projeto pela Secretaria da Agricultura e, posteriormente, a assinatura do termo de compromisso, que eu acredito que ainda no final dessa semana já esteja disponível para essa assinatura. A assinatura será feita de forma eletrônica, né, dentro do próprio portal, não vai existir papel para fazer a assinatura do termo de compromisso, é uma assinatura eletrônica dentro da própria central do proprietário, né, desses produtores, e em conjunto com a Secretaria da Agricultura, e a partir do momento dessa assinatura, passa a valer o prazo estipulado no projeto para que ele se inicie, esses produtores iniciem a questão da recomposição desses passivos ambientais. Lembrando que o prazo máximo, né, tanto de área de preservação permanente como a área de reserva legal, são 20 anos, né? E começa a contar da assinatura do termo. Então, o portal ele está hoje já plenamente em funcionamento, essa questão do módulo de regularização ambiental. A qualquer momento, o produtor, então, que tem um passivo, ele já pode fazer seu projeto, buscar orientações também nas casas de agricultura, nas nossas regionais. Tem documentos dentro do portal também que ensinam o produtor, né, um passo a passo de como ele preencher esse projeto, né, de forma muito simples, né, e para que ele possa, no final das contas, aí, terminar esse projeto e encaminhar para validação. Automaticamente a gente já vai começar a fazer análise, já estamos fazendo análises desses projetos, né, e já está praticamente em funcionamento. E essa semana, se Deus quiser, até o final da semana, já entra em funcionamento também a assinatura desse termo, para começar já
o início para contar os dados do termo de compromisso ser assinado entre o produtor e a Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado. Vocês terem alguma colocação, Fontes, alguma pergunta que eu possa estar esclarecendo? Sobre a parceria e essa possibilidade deles, das equipes aí dos sindicatos, procurar o pessoal da CAT lá, como é que você acha? A gente vai fazer essa parceria, né, esse termo de convênio entre a FAESP, aqui a Federação e a Secretaria da Agricultura, para que a gente possa efetivamente ter esses pontos de contato dos sindicatos junto à nossa rede, né? Tanto da Casa da Agricultura como também das nossas regionais. Essa parceria é extremamente importante para nós, a gente precisa evoluir no contato desses produtores, uma aproximação maior desses produtores junto à nossa rede, entendeu? Para que a gente possa o quê? Em primeiro passo, que a gente estava até conversando hoje na parte da manhã, né? Aqui na FAESP, numa reunião que a gente teve com o próprio secretário, o Guilherme Piai, e o Dr. Tirso, seria a questão da atualização desses cadastros, né? Acho que é muito importante esses produtores que fizeram cadastro lá atrás, como você mencionou no início da sua fala, Fontes, são cadastros antigos, né? Então, a gente precisa ter uma atualização desses cadastros o mais rápido possível. Então, o sindicato acho que vai ser uma ferramenta muito importante para essa atualização desses cadastros. Uma outra novidade que vai acontecer agora, a partir do mês de junho, né, desse mês aqui, nós vamos dar início às validações desses CARs, de validações de CARs sem passivo ambiental dentro do Estado. Então, a gente já tem na fila 67.500 cadastros, né, desses produtores que não tem nenhuma pendência, né? Então, como ele não tem nenhuma pendência, nós só estamos fazendo algumas aferições nas nossas bases de referência do CAR, né, nos nossos mapas, para que esses CARs sejam devidamente validados. Mas eu estou validando, basicamente, o espaço físico desse cadastro, ou seja, a propriedade rural, e não o cadastro. Então, acho que é importante, essa parceria vai ser muito importante para a atualização desses cadastros, né, principalmente aí, endereço de e-mail, né, os contatos, os endereços de correspondência desses produtores que, grande parte, estão, infelizmente, desatualizados. Então, a gente vai dar um passo muito grande esse ano, ainda de 2024, a gente quer chegar a mais de 100 mil cadastros validados esse ano, né? Já temos 40 mil e vamos, com certeza, chegar a mais de 100 mil cadastros validados e contamos, com certeza, com a colaboração, como já estamos tendo, né, junto aos sindicatos, para que esse número avance cada dia mais aqui dentro do Estado. Muito bom. Né? Muito obrigado, Luiz. Não sei se o Sardini, mas eu gostaria que também o professor Dr. Tiago pudesse falar um pouco sobre essa questão do apoio que a FAESP pode dar nessa questão do termo de compromisso. Ok. Posso ir primeiro? Fala aí primeiro. Bem rápido. Primeiramente, bom dia a todos. O Departamento Jurídico ele está apto aí a dar um suporte para vocês de forma coletiva, dúvidas coletivas com relação ao termo de compromisso, com relação a dúvidas pontuais aí que vocês eventualmente tenham ciência, né, nesse levantamento que vocês façam. A gente pretende criar aí talvez um e-mail específico para esse tipo de dúvida, tá? E agora com esse convênio que a gente vai ter com a Secretaria, talvez a gente tenha até mais facilidade, mais celeridade aí na resposta para vocês, tá? Então, o Departamento Jurídico continuará disponível para vocês, para essas dúvidas coletivas, né, e para fazer essa intermediação aí da parte jurídica junto à Secretaria. Tá bom? É isso. Bom dia a todos. Eu acho que é importante a gente entender a participação conjunta da FAESP com a Secretaria da Agricultura. Duas instituições sérias, capacitadas e que, em sinergia, certamente trarão bons resultados para esse processo de regularização das propriedades. E aqui, o que eu gostaria de deixar muito claro,
e a gente vem debatendo isso, é desmistificar um pouco as preocupações que, às vezes, o produtor, o proprietário rural tem em deixar o seu cadastro ambiental rural regularizado. Houve época que, aparentemente, essa regularização trazia ao produtor uma espécie de abertura de um cofre secreto dos seus dados. Muito pelo contrário. A regularização da sua propriedade rural, como o Dr. Fontes falou, e o Dr. Tirso, e o próprio Luiz, ela traz uma segurança jurídica diferenciada. Segurança jurídica que garante a transmissão da sua propriedade, segurança jurídica que garante a busca de financiamentos e a própria questão da regularização do polígono da sua propriedade, da sua área específica. A gente vem percebendo aqui nos trabalhos que o Dr. Fontes vem fazendo que algumas propriedades elas têm sobreposição e isso tudo com a regularização, com a permanente observação dos seus dados dentro da plataforma que fica hospedada dentro do site da própria secretaria. Depois a gente pode até deixar aqui o endereço, Tiago, se pudesse aí depois lançar aí o endereço para que todos tenham acesso, que é o do CAR SP. É importante que todos observem com constância e que espalhem essa notícia da importância de estar com o CAR regularizado. Tá? Então, parabenizo essa ação aqui que a FAESP e a Secretaria de Agricultura hoje perpetuam em busca aí de uma qualidade maior para os nossos produtores e proprietários rurais. Muito bom. Nossa, nós não veremos. Tive fazer a seguinte colocação. Deixa eu dar. Primeiro, a importância de realizar esse trabalho. Tudo que era preservação ambiental, era água, ela é de suma importância. Tá? Primeira colocação. O módulo de regularização ambiental varia de propriedade para propriedade? Entendi. É uma pergunta. Tá certo? Eu estava relacionando esse módulo com o déficit que a propriedade apresenta em relação à regularização ambiental. Você tem nessa propriedade de 1.333 hectares, 42 hectares para recuperar, tá certo? Porque uma parte já está sobre a outra forma, a PPO. Então, ele está sentado numa terra roxa. 43 hectares de terra roxa é de uma importância para o processo produtivo que não queira saber. Tá? Há possibilidade da compensação? A qualquer momento. Não. Ele vai entrar no sistema. Só primeiro, estou fazendo a pergunta do módulo de regularização. Exatamente. E depois do ato de compensação. Esse ato de compensação pode ser interno ao Estado ou externo ao Estado. Né? São essas duas perguntas que a gente está. Mas eu queria deixar ressaltado, assim, de ter um fundamento da legalidade de exigir, tá certo, o cumprimento da questão ambiental no Estado de São Paulo por todas as propriedades. Nós estamos desenvolvendo, e vamos iniciar, conforme o doutor Tirso falou, um trabalho para determinar a força de trabalho da produção agrícola. Né? Nós temos as propriedades, o que elas produzem, mas nós não temos as pessoas que produzem. Então, nós vamos fazer esse levantamento. Então, seria de suma importância casar, porque nós esperamos estar em todas as propriedades do Estado de São Paulo. Vamos quantificar direito o que é esse número, quantas propriedades são, dentro de um certo rigor apontado por um questionário em torno de 80 perguntas. Então, são essas colocações, Luiz, como você
Eu só queria, só sobre especificamente o exemplo ali que eu coloquei, é assim, realmente é uma grande propriedade, então as regras são bem mais rígidas, vamos dizer assim, né? E aí o que acontece é o seguinte, aquela área de 43, acho que é 40, sei lá, 40 e poucos hectares ali, que precisa ser recomposta naquela situação específica, naquela situação, ela só pode ser feita ali mesmo. Ela não pode ser feita uma compensação, porque ela está numa área de preservação permanente. Se estivesse na reserva legal, aí seria possível fazer a compensação fora do estado, aqui no estado, desde que fosse no mesmo bioma. Que aquele, não sei que eu não mencionei, mas aquele imóvel ele está no bioma cerrado. Então, se fosse fazer uma compensação ali, teria que ser em outra propriedade, dentro do estado ou fora do estado, mas dentro do bioma cerrado. O que não é fácil. Dentro do estado não é fácil. Não, fora até do estado, não é? Também. Tem as características O desse. cerrado tem muita área. No caso específico ali que o Fontes colocou, é a área de APP, recomposição, né, obrigatória. Aí não tem como. Aí não tem como. Aí tem que fazer a utilização da recomposição no próprio imóvel mesmo, através de várias técnicas aí que já estão. A gente tem um volume, né, o volume 1 do nosso, está dentro do nosso portal, a gente tem uma resolução na qual a gente exemplifica quais são as metodologias disponíveis hoje no mercado para você fazer uma recomposição, regeneração natural, enriquecimento, nucleação, plantio propriamente dito, né? Mas no caso específico deles, do Fontes que ele colocou, é recomposição de APP obrigatória. Aí não pode compensar. Ok, mas o que é o módulo? O módulo é o sistema. Eu vou cadastrar essa área dentro do sistema. Eu vou fazer um projeto de recomposição florestal de vegetação nativa dentro do sistema. É só fazer um projeto. Não, tudo bem. Eu tenho que é o déficit. Quando eu entro Propriedade. quando eu entro no módulo de recuperação de recomposição ambiental, é déficit. Ou ele tem déficit de reserva legal, ou ele tem déficit de APP. Varia de propriedade para propriedade. Entendeu? Aí ele entra no módulo, com benefício do programa de regularidade. No módulo ele vai tentar fazer as obrigações. Ele vai fazer o projeto dele. Incluir a questão. Isso, e a gente vai analisar esse projeto e vai validar. A gente validando, ele assina o termo de compromisso daquela recomposição, que ele tem até 20 anos para cumprir esse projeto. Então, eu, assim, como último, tá? Assim, nós estaremos realizando esse trabalho propriedade por propriedade. Que recado que a gente pode passar para o produtor rural, para apoiá-los? Primeira coisa é que o Fontes acabou de colocar, o coronel também... A Casa da Agricultura à disposição. A Casa da Agricultura à disposição, as nossas regionais, as 40 regionais à disposição, né? E mostrar os benefícios que o CAR ele vai trazer para o produtor rural. Eu sempre falo que o CAR não é um mero cadastro, o CAR é um instrumento econômico. E quando você trata o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, como instrumento econômico para o produtor, começa-se o quê? Ele ter uma outra visão desse cadastro, não meramente de preenchimento de um formulário, né? É uma coisa um pouco a mais que ele pode ter, o benefício a mais, não só nos cartórios de sucessão, de crédito agrícola, mas da produção dele, daquele produto que ele produz numa área ambientalmente adequada e regularizada. Né? Mais ou menos esse é um recado que a gente poderia estar colocando para o produtor também, é um benefício que ele pode ter com o cadastro dele regularizado. Tiago,
Tem perguntas de... Eu ia falar sobre isso. Nós podemos passar para ele. Na verdade, sim, essas perguntas, elas são perguntas pontuais sobre alguns cadastros. Então, como a proposta aqui é fazer uma introdução sobre o treinamento, passar um pouco sobre qual a proposta que a FAESP tem, o convênio que a gente vai celebrar com a secretaria, a gente pode, talvez, responder isso pontualmente para cada um dos sindicatos, tá? E deixar essas perguntas para dúvidas relacionadas ao treinamento. Senão a gente vai começar a responder algumas questões pontuais e aí vai perder um pouco o foco da reunião. Para isso, você levantou a mão. É a mesma pergunta ou não? Então, a gente vai abrir para todos que... Tiago, vamos fazer o seguinte. Quem mandou Vai tudo pelo chat. a pergunta no chat, a gente responde depois por e-mail, enfim. Tá. Agora, para aqueles que estão com a mão levantada, a gente precisa saber Se tem a ver qual é a dúvida que eles têm. Eles possam falar aí, eu acredito que é isso que eles querem. Só que com esse adendo aí que o Tiago falou, não dá para a gente agora aqui ficar respondendo situações pontuais de um cara ou outro, né? A gente gostaria que as perguntas como essa aí, muito bem colocadas pelo Dr. Viral, fossem relacionadas ao processo como um todo, isso facilitaria. Fontes, só teve uma pequena confusão. No início da reunião, o Dr. Tirso pediu para que levantassem a mão quem estava ouvindo. Então, alguns aí só levantaram a mão para dizer que estavam ouvindo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desativar e quem tiver perguntas relacionadas a esse contexto do treinamento, que depois da gente desativar aqui as mãozinhas aí de todo mundo, levante a mão novamente para perguntas relacionadas ao treinamento, tá? Vamos tentar aqui ver se a gente consegue. Enquanto vocês fazem isso aí, eu queria saber, tem alguém aí do sindicato de Itu? Está lá. Eu vi a Helena ali hoje. Tem sim. Olha lá, embaixo ali. A Ellen, né? Ali, Ellen, você poderia falar aí, porque eu sei que vocês já foram lá conversar com o pessoal da CAT ali em Sorocaba, que você pudesse falar um pouco sobre como é que foi lá, como é que vocês foram recebidos, enfim, o que você acha disso daí? Só habilita o microfone, Ellen. Acho que a gente não está conseguindo te ouvir, Ellen. Acho que você precisa habilitar o microfone. Ela está com problema no áudio. A gente não consegue te ouvir, Ellen. Acho que está com algum problema no microfone. Então, tudo bem. Vamos aí, se ela conseguir, depois ela fala. Aí vem ali a Fernanda de Piracaia. Fernanda, pode falar, pode liberar seu microfone. Minha parceira lá no conselho, lá das APAs ali, né, Fernanda? Tudo bem? Só ativar seu microfone, Fernanda, por favor. Bom dia, me ouvem? Bom dia. Muito Legal. bom te ver, Fernanda. Bom, né? Vamos embora. Queria cumprimentar a todos aí. É o seguinte, eu sou aqui da regional de Bragança Paulista, né? Eu trabalho com Piracaia, Joanópolis, Nazaré e Perdões. Eu tenho feito CAR, dando essa assessoria na medida do possível, desde 2014, nos primeiros treinamentos que eu fiz aí na FAESP. E, assim, temos muitos assuntos pontuais, sim. Então, uma ferramenta com uma comunicação mais direta e que não fique engessado é ótimo para a gente adiantar coisas aqui, porque às vezes a gente fica preso apenas a um erro de acento que foi feito no sistema, que foi feito tudo às pressas lá, porque tinha que entregar no prazo, o produtor fez conforme foi. Então, aqui, eu não considero nenhuma retificação, atualização, eu estou fazendo tudo de novo.
Desde que abriu o sistema novo para a secretaria, eu nego todas as retificações e reviso tudo, porque, assim, muita coisa está errada. E, assim, a minha regional aqui é muito sobrecarregada. Então, o pessoal, os produtores vêm aqui, que fez o CAR lá em 2014, 2015, não tem senha, não tem e-mail, criaram um e-mail na hora lá, quando ele procurou alguém. Eu tenho dificuldade de resgatar e-mail. Então, uma ferramenta que a gente tivesse esse pré-diagnóstico aí, porque, assim, quando o produtor me procura, e não fui eu quem fiz, é lógico, porque os que eu fiz eu tenho controle, é muito difícil, acaba acontecendo sobreposição. Então, se a gente consiga filtrar isso antes para a gente poder estar trabalhando e ajudando, é ótimo. Um canal mesmo para dúvida, porque a minha dificuldade, a gente fica engessado. E eu tenho um outro problema muito sério aqui, que é o cartório. Além do CAR com reserva positiva, ela pede CAR aprovado, né? É uma coisa que não compete ao cartório, não compete a mim, não compete ao produtor, e a gente não tem como... às vezes a gente não consegue resgatar algo assim que facilita, né? Agiliza. A minha Casa da Agricultura aqui também, eu não tenho um suporte, eu vejo que eles passam tudo para mim, na verdade, a Casa da Agricultura aqui. Eles não têm uma segurança, não sei se foram treinados, mas assim. Então, eu recorro à minha regional, porque eu conheci o técnico lá, ele me ajuda na medida do possível, porque acho que ele é responsável, não sei se é por 11 ou 21 municípios aqui, a demanda é grande, mas às vezes a gente fica engessado por um acento no João que foi cadastrado errado lá atrás e uma data de nascimento. Então, uma ferramenta que a gente pudesse, pelo menos, identificar esse erro lá atrás, agilizaria muito mais o serviço da gente aqui no sindicato. É a minha opinião. Ótimo. Luiz, quer falar um pouco sobre essa possibilidade de atualização cadastral aí e sobre a questão dos cartórios? A questão dos cartórios, o cartório tem um provimento que saiu no começo do ano, se não me engano. Final do ano passado, né? Ele pede a reserva legal aprovada. Nós já estamos em contato com a Corregedoria aqui, com o Tribunal de Justiça, para que seja revertida essa situação. Tá? Estamos junto com o Ministério Público e a ARISP também, que é a Associação dos Cartórios, para que a gente mude esse provimento, né? E baste apenas a questão do número do CAR na verbação da matrícula, né? Não é entendimento muito rápido essa questão, mas estamos aí em busca, né, dessa solução o mais rápido possível, que tem causado alguns transtornos para a gente, para os produtores, essa análise desse CAR na questão da reserva legal que esteja aprovada dentro do sistema. E para que isso para ser feito, tem que analisar o CAR inteirinho, né? Entendeu? E é uma fila muito grande para a gente analisar. Mas já está no nosso radar aí essa conversa com o Tribunal de Justiça aqui no Estado de São Paulo. Então, Luiz, sabe que nesse aspecto aí é um exemplo aí de que como eventualmente poderíamos ajudar, né? A FAESP, né, Tiago, criou aí um grupo de trabalho também aí com a ARISP, então para que a gente possa levar esse tipo, as demandas aí que tem em relação aos cartórios. Então, onde vocês estiverem aí, se puderem nos encaminhar aí essas devolutivas para que a gente possa passar lá para o cartório, para a ARISP, para que eles possam conversar lá também com o cartório e ver se a gente consegue resolver isso onde for possível. Mas uma coisa que é importante, Luiz, que eu acredito que poderia ser feito aí, os sindicatos
poderiam ajudar isso até que esse problema que envolve ali o TJ e vocês todos sabem aí como é complicado aí a gente fazer conseguir ali alguma alteração, né, Tiago, junto ao Tribunal de Justiça, talvez fosse tanto o sindicato quanto a secretaria ali, as equipes da secretaria, priorizarem esses cadastros. Pega ali o conjunto ali de cadastro que já tem a devolutiva ali do cartório pedindo o CAR aprovado, leva lá na CAT e vamos ver se a gente consegue aprovar rapidamente esses... A gente tem essa recomendação, Afonso. Lógico, são inúmeras regionais, casos da agricultura, um ou outro a gente concorda que pode ser que esteja com problema, né? Mas, num aspecto geral, não só os CARs que são judicializados, né? No caso do Tribunal de Justiça ou Ministério Público, mas também essa questão dos CARs que estão com problema no cartório, né? Isso daí também é urgente para que seja o mais rápido resolvido isso daí. Entendeu? Então, tem essa prioridade. Mas para a gente acabar com todo esse problema, não tem como. A gente tem que mudar esse provimento. Sim, isso é... Né? E a gente conta também com a FAESP para ajudar nessa, né, uma moção aí junto, para que isso daí seja efetivamente... A gente está trabalhando com a Arisp, mas está com problema com eles de contato, de aglutinar essa questão. Já tem uma minuta pronta, eles estão analisando já há um bom tempo essa minuta, e a gente não tem uma definição ainda, né? A nossa parte da secretaria já foi feita já. Essa questão dessa minuta, do estudo, só está faltando a parte deles dar o ok para que a gente possa já agendar com o corregedor. Só com relação a esse ponto, é o provimento 25, né? 2023. A gente tem falado sim com a Arisp, tem falado também com a corregedoria, e talvez um documento conjunto, né, Fontes, reforçando essa Arisp, secretaria, levando isso pessoalmente para o corregedor, né, para explicar realmente a importância dessa mudança, né? Acho que teve até um problema de interpretação quando da publicação desse provimento. Perfeito. Então é um equívoco aí que facilmente eles vão perceptível. Então a gente vai tentar atuar para mudar essa questão. E como o Fontes falou, a gente está em vias de celebrar um convênio com a Arisp, como um convênio que já tínhamos aí há alguns anos, até antes da pandemia, tínhamos esse convênio com a Arisp e com a corregedoria, e nos ajudou bastante. Então, a gente vai reativar esse convênio e, com certeza, vai ajudar bastante nesses casos pontuais e regionais aí que vocês têm com os cartórios aí da região. Tá? Acho que a Ellen quer falar, né, Ellen? Se você conseguir ligar o microfone aí. Tá ruim, Ellen. A gente não... Acho que é algum problema no microfone do computador aí. Não estamos te ouvindo. Estamos escutando, não. Quer falar, Ellen, para tentar? Tenta falar alguma coisa? Agora foi. Agora sim? Bom Sim. dia a todos. Primeiro, quero agradecer, né? Dr. Fontes sempre nos auxiliando aí, nos ajudando. E falar que aqui a gente já conseguiu um contato. Fomos muito bem atendidas lá na Secretaria da Agricultura, pelo Caetano, o pessoal aqui de Sorocaba. Com isso, a gente já conseguiu dar início, né, em ver alguns status, principalmente dos associados que a gente tem aqui em relação ao CAR, e vamos dar continuidade. Mas agradecer, sim, que a gente já teve um apoio, sim, tanto aí de vocês, né, da FAESP, do SENAC, como da Casa da Agricultura também. Muito bom, muito obrigado. A Fernanda pediu a palavra novamente, Fernanda? Oi. Rapidinho, eu tenho vários casos de processos de uso capião de longos anos. Tenho um mandato de juiz só para averbar e só está pendente o cara aprovado e ela não e ela barra por causa disso, sabe? Tem produtor que está com 11 anos de uso capião, provou tudo, a propriedade,
e está parado no cartório porque ela quer um CAR aprovado. Só um comentário desse que eu tenho bastante. E uma coisa é da questão da agilidade dos CAR que não tem passivo ambiental, né? Para já ir andando, né? É uma solução também para destravar, porque eu vejo que tem alguns que já está tudo certinho, não tem passivo ambiental e só falta dar o próximo passo. Isso também facilita. Tá? Obrigada. Isso daí é o que eu fiz a minha colocação. A gente vai começar agora a partir de junho, já começar a liberar a validação desses CARs sem passivo ambiental dentro do estado. Ok, tem mais uma pessoa, Alexandre de Indaiatuba. Alexandre, pode ativar seu microfone. Alexandre, está nos ouvindo? Bom, acho que não. Acho que está com algum problema no microfone. Tá? É isso, Fontes, não tem mais perguntas. As perguntas, né? Sim. Sim, acho que essa conversa aqui, né, pessoal, precisa ter continuidade, né? Então, contem com a gente aí, estamos aí à disposição. Então, agora a gente recebeu aqui estão participando, né? Foram convidados aqui a participar dessa conversa aqui, os sindicatos que ali responderam ali as circulares 23 e 31, né? Afirmativamente, né? Quanto à participação desse processo, enfim, de treinamento aí, dessa estratégia de acompanhamento da regularização ambiental dos imóveis rurais. Então, desde já aí, eu peço que vocês encaminhem aí por e-mail. Você disse que tem um e-mail? A gente ia criar um e-mail específico para dúvidas do CAR. Tá? Mas, em todo caso, quem quiser encaminhar um e-mail para o jurídico@faespsenar.com.br, a gente pode dar um encaminhamento aí das dúvidas, tá? Eu vou colocar no chat aqui para vocês o e-mail. Então, aí, a partir dessa demanda ali, identificada nas respostas àquelas circulares, a gente vai montar aí as atividades específicas de treinamento, né? Provavelmente treinamentos, atividades específicas para presidentes e diretores, né? Para coordenadores aí do Senar, para aqueles que realmente estão ali colaborando no atendimento específico ali do CAR, enfim. Então, agora a gente vai montar aí junto aí com a direção da FAESP, essas atividades aí, e aí as atividades vão ser, quando necessárias, presenciais, quando não, podemos fazer aqui online mesmo, né? Mas isso tudo que vai dizer vai ser aí esse plano de treinamento e capacitação aí que vamos propor a partir de agora, tá certo? Então, da minha parte, Márcio, estou aqui satisfeito já, gostaria que você passasse aí para as considerações finais, enfim, encerrando. Bom dia a todos. Muito obrigado, Fonte, pela explanação. O Luiz, muito obrigado. Pela Secretaria da Agricultura. Vocês veem a importância, né, dessa parceria, e que eu peço para os sindicatos rurais, né, para todos os sindicatos que têm as dificuldades, para que entre em contato com a equipe, como o doutor Tiago passou o e-mail, para que essa equipe da FAESP, juntamente com a Secretaria da Agricultura, auxilie vocês para tirar todas as dúvidas e para que a gente resolva esse problema por definitivo do CAR. Nós sabemos aí nas nossas bases as dificuldades,
o produtor rural ele precisa de uma linha de crédito, ele vai no banco, a primeira coisa que o gerente do banco pede é o CAR atualizado. E uma grande maioria não tem esse CAR atualizado em função disso que foi dito aqui hoje nessa reunião. Então, eu quero agradecer vocês e colocar a casa à disposição. Reivindique, entre em contato mesmo, o Dr. Fontes está aqui, certo? O Luiz vai estar aqui também, juntamente nessa parceria, nesse contato, e isso vai ser resolvido da melhor maneira possível. Muito obrigado a todos. Bom dia, obrigado. Bom dia. Isso aí. Ok. Bom, eu ia falar, assim, recebo ainda, né?